2 de julho de 2024, terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos acolho com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria nos encontrarmos, você que está se levantando agora, você que já se levantou, está tomando um café, você que já saiu para trabalhar, para estudar, você que já está na labuta. Sejam todos bem acolhidos nesta manhã e por meio da escuta e da reflexão da palavra do Senhor, possamos consagrar esse dia a Deus, ao poder de Deus, a sua mão forte. Nós vamos refletir, meditar nesta manhã a leitura da profecia de Amós, o capítulo 3, versículos do 1 ao 8, e o capítulo 4, versículos do 11 ao 12. Ouvi, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor para vós e para todas as tribos que eu retirei do Egito. Dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci. Por isso usarei o castigo por todas as vossas infidelidades e iniquidades. Se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo? Se o leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa? Se no covil rosna o filhote do leão, não é porque agarrou a sua parte? Acaso sem armadilha se prende uma ave no chão? Acaso dispara a armadilha antes de capturar a presa? Se ressoa na cidade o toque da trombeta, não ficará a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o Senhor que fez? Pois nada fará o Senhor Deus que não revele o plano a seus servos, os profetas. Ruge o leão, quem não terá medo? Falou o Senhor Deus, quem não será seu profeta? Eu arrasei-vos, como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficastes como um tição, retirado da fogueira. E contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Por isso, assim te tratarei, Israel. E porque sabes como te vou tratar, prepara-te, Israel, para ajustar contas com o teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, ontem nós começamos a acompanhar em comunhão com a igreja a proclamação e a reflexão do texto da profecia de Amós. Ontem eu falei quem foi Amós, como é a estrutura do seu texto, que nós vamos acompanhar nesses próximos dias. Se você não escutou a reflexão de ontem, volta, escute e depois escute a de hoje, para que você possa compreender. Hoje é continuação. Hoje, por meio do profeta, Deus vai questionar Israel, o reino do norte, de suas iniquidades, infidelidades. E o texto começa assim: ouvi, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor. Dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci. Então aqui uma informação importante. Minha gente, havia muitas nações na terra. Quando Deus escolhe desde lá, desde Abraão, ele escolhe, ele vai tecendo um povo para ele. Deus ele vai se apaixonando, ele vai se enamorando com esse povo que vai sendo tecido, constituído a partir de Abraão e até chegar a Jacó e seus filhos. Esse povo que vai se constituindo, se formando, ele vai se apaixonando, Deus. Deus reconheceu nesse povo, uma propriedade sua, porque tudo é de Deus, mas uma propriedade diferenciada. Deus amou o povo de Israel. E Deus diz o seguinte por meio do profeta: é porque eu reconheci a você, Israel, como um povo tão importante, tão especial dentre os outros, é por isso que eu vou castigá-lo, para que você possa voltar para mim, para que você possa retomar o caminho de retidão. E aí, Deus ele começa a fazer algumas perguntas e algumas coisas óbvias. Eu não vou mencionar todas porque o texto acabou de ser proclamado, mas se duas pessoas caminham juntas, ou seja, estão sempre juntas,
Não é porque estão de acordo, ou seja, você não fica perto de pessoas que têm os mesmos ideais, os mesmos sonhos, né, que correm atrás das mesmas coisas. Geralmente não é assim. Então é uma coisa óbvia, né? Deus faz mais perguntas. Acaso alguém consegue prender um passarinho, uma ave, sem armadilha? Não consegue, porque o pássaro voa, né? Acaso dispara a armadilha antes de capturar a presa? É claro que não, né? Então Deus vai fazer umas perguntas para mostrar o quê? Para mostrar o quê no final? Uma das últimas perguntas, né? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o Senhor que fez? Olha só. Onde o agiógrafo, o escritor do texto, ele quer chegar. Que Israel vai ser punido por permissão de Deus. Não porque Deus é mau. Viu, minha gente? A gente precisa compreender um pouco isso. Não porque Deus é mau, mas porque Deus ele permite as consequências das nossas más escolhas para que nós nos reeduquemos e voltemos ao caminho de retidão, né? Vou abrir um parênteses aqui e falar e refletir um pouquinho sobre uma frase muito comum na boca das pessoas. Eu creio no Deus do Novo Testamento. Você já deve ter escutado isso. Eu creio em Jesus Cristo, Deus do Novo Testamento, que é um Deus do amor, da misericórdia, né? E blá, 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 blá. Geralmente quem fala isso é quem não quer compromisso com Deus e com a igreja, né? E aí as pessoas dizem assim, eu não creio no Deus do Antigo Testamento, que é um Deus de punição, de castigo severo, não sei o que. Fecha parênteses. Minha gente, Deus é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade, né? Por toda a eternidade, ou na nova tradução dos textos litúrgicos, por todos os séculos dos séculos. Deus é o mesmo. E Deus se utiliza da mesma pedagogia, porque Deus não muda. Deus era mau até a plenitude dos tempos, depois, quando veio Jesus, Deus ficou bom. Isso é uma mentalidade, vamos dizer, herética. Aliás, tem uma heresia que se chama marcionismo. Depois vocês procuram na internet, marcionismo. Marcião, ele quis deletar o Antigo Testamento exatamente por essas questões. Vamos excluir o Antigo Testamento, já foi esse Deus velho. Minha gente, Deus é o mesmo, né? Perceba na sua vida quantas vezes Deus não falou com você e você persistiu no caminho do erro, e quantas vezes Deus não permitiu que você escorregasse, caísse, para que você, ao se levantar, lembrasse do que Deus havia dito, né? Você que é pai, você que é mãe, às vezes não é necessário educar na repreensão, né? Na rigidez, falar com autoridade, com seriedade. Não é necessário isso para uma boa educação dos filhos, né? É necessário, e Deus ele age da mesma pedagogia, minha gente, né? Só lembrando que o sofrimento do povo do norte, do povo do reino do norte, Israel, que vai ser invadido pela Assíria, que vai ser devastado, né? As consequências são das suas próprias más escolhas. Deus não tem nada a ver com isso. A questão é, Deus acompanha esse povo. Mas se Deus acompanha, por que Deus não impede o sofrimento? Porque o sofrimento é consequente às más escolhas. Se o povo quis um caminhar desordenado, desvirtuado, longe de Deus, né? O povo também quer as consequências que são drásticas. Quer. Ora, se eu faço uma coisa, eu sei que vai ter consequência. Quando eu quero fazer, eu delibero, eu faço de maneira deliberada, querendo fazer, no fundo eu estou querendo também as consequências ruins. Se eu sei disso. É por isso que Deus, ele envia os profetas, né? A outra pergunta que Deus vai fazer, né? Na verdade não é nem pergunta, é uma afirmação. Olha só, pois nada fará o Senhor Deus
que não revele o plano a seus servos, os profetas. Ou seja, tudo que Deus falou, exortou, e o povo fingiu não ouvir, e não assentiu, Deus permite a consequência. É isso que ele está dizendo. Agora, aquilo que o povo, desconhecia, Deus o poupa das consequências. É isso que ele está falando aqui. E aí, no finalzinho do texto, que é o capítulo 4, eu arrasei-vos como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficasses como um tição. Ou seja, Sodoma e Gomorra atentou contra Deus, infringiu as regras, as leis de Deus, os mandamentos, colheu as consequências. Enfim, minha gente, então o texto de hoje é uma exortação de Deus, como um leão de dentro dos corações daquele povo amado por ele. Deus, ele fica gritando, ele fala: volte, Israel, volte, Israel, volte, para que você, Israel, não tenha que ajustar as contas com teu Deus. Volte, Israel. Então, uma palavra para nós também, minha gente. Nós somos muito errantes, todos nós, Todos nós somos errantes, todos nós temos nossos pecados, todos nós já na nossa vida cometemos situações que, se nós pudéssemos, nós a escreveríamos, nós faríamos de novo, faríamos diferente. A questão é, a gente precisa ir aos poucos, ir nos lapidando mais. A caminhada cristã, a beleza da caminhada cristã está exatamente na busca da conversão no dia a dia da nossa vida. Ir melhorando, ir crescendo, ir refletindo o que você pode fazer para ser um pouco melhor hoje, melhor do que ontem. Com certeza você está pior do que o amanhã, mas seja melhor do que ontem. E as coisas vão caminhando e nós vamos nos edificando humanamente, espiritualmente. É isso que a palavra está dizendo para nós. Nós precisamos dar passos de conversão. Todos nós. Que a palavra de hoje nos ajude. Desejo uma terça-feira cheia de paz, de alegria, e que nós não colhamos as duras consequências dos nossos pecados, das nossas infrações contra Deus, mas pela misericórdia de Deus, que nós possamos dar passos e Deus olhe para nós com um olhar de bondade, seja condescendente, complacente conosco, e que possamos, meus queridos, dia após dia, nos tornarmos mais configurados ao coração perfeito do ser humano, Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.